queria saber a sua opinião, o seu parecer, como que você entende que os encontros aqui contribuíram para algo. Você topa conversar um pouquinho com a gente? Ah, tá certo. Tá na rua ainda. Pode ser por mensagem, sim, com certeza. Eu fiz uma lista aqui dos encontros anteriores. Eu queria saber, você participou de vários, né? Eu lembro de ter visto seu nome aqui em quase todos. Queria, se eu te perguntar, assim, um por um, assim, você poderia me dar uma impressão, assim, o que que você achou dos encontros, compartilhar com a gente suas impressões? O que você acha? Vamos lá, então. Primeiro, você assistiu a entrevista com o Júlio Agripino, corredor? Entrou no meio da palestra dele. E o que foi assim, o que foi mais marcante para você nesse dia? Não conseguiu acompanhar, então, a história de vida dele. Ok. Vamos fazer assim, então, ao invés de ir pela ordem da sequência que aconteceram os encontros, me conta aquele que mais te chamou a atenção primeiro. Qual foi aquele que você mais gostou até agora dos que você assistiu? E me fala um pouquinho sobre ele. Por que que foi que te chamou a atenção? Por que que esse foi legal, mais legal? Então, com o Júlio, você teve uma percepção mais percepção de como as pessoas são excluídas, né? Pessoas com deficiência. Não tem muito amparo. Vamos abrir essa conversa para todo mundo que está presente aqui. Se vocês quiserem contribuir também, Rosângela, o que que você gostaria de comentar sobre o que a Stephanie contou aqui para a gente, sobre essa percepção da exclusão, assim? Você acha que como que é isso para você? Assim? Você também percebe isso? Como você percebe isso? Conta um pouquinho para gente. Ah, com certeza. Infelizmente, essa exclusão existe, existe preconceito, né? Existe sempre aquele coitadismo de enxergar a deficiência da pessoa à frente da pessoa, do ser humano, né? Que muitas vezes são pessoas incríveis, né, com uma bagagem maravilhosa,
pessoas que têm muito a contribuir com tudo, e elas são meio que deixadas de lado por conta do preconceito, principalmente do preconceito, né? A história desse corredor é uma história incrível, foi muito emocionante esse dia, ele contando de como ele começou, do pai dele, né? Ele se emocionou e acabou emocionando a todos. Foi realmente muito incrível. E a Stephanie está dizendo aqui para a gente que muitas vezes a gente não sabe como interagir, assim, né, com pessoas com deficiência. Acho que talvez por uma cultura que tende a dizer assim que a gente precisa de algum conhecimento específico para lidar com pessoas com deficiência, ou que uma própria cultura que desvaloriza. Então a gente, na hora de se comunicar, já vai com cheio de preocupações, assim, né, não tão abertas. Então, Uhum. você também É já isso. reparou nisso, Rosângela? Sim, com certeza. Isso acontece muito, né? E é uma das coisas mais importantes, é uma das barreiras mais sérias que as pessoas com deficiência encontram, são as barreiras atitudinais, né? Muitas vezes o local que o deficiente vai, que ele procura, é, às vezes grandes instituições, grandes teatros, institutos culturais, não está preparado para recebê-lo, né? Então, ele acaba ficando num desamparo total. E mesmo as pessoas que trabalham nesses locais, em vários locais, não estão preparadas, né? Muitas vezes não conhecem. Uma vez nós fizemos um espetáculo no Teatro Ruth Escobar, que é um teatro muito antigo, né? E a pessoa que trabalhava lá, o senhor que recebia as pessoas, era um senhor já bem idoso e tal, e foi um deficiente visual com um cão-guia. E ele ficou simplesmente intrigado, como é que podia, né? Ele já estava querendo barrar. Aí cheguei para ele não chegou a falar nada com o deficiente, porque a gente estava perto, fomos explicar para ele que existia uma lei, né, que ele estava amparado em uma lei, que existia uma lei que permitia que o cão-guia entrasse em qualquer lugar. E, então, nem sempre as pessoas, né, estão preparadas, né, para receber uma pessoa com deficiência visual. Tanto não estão preparadas que é como a Stephanie está dizendo aí, ela nunca teve essa convivência, por exemplo, no colégio, né? Quer dizer, Uhum, na sociedade mesmo não tá se preparando, está se construindo para ser inclusiva, né? Mas você pode passar por uma experiência escolar inteira sem nunca ter nem visto uma pessoa com deficiência, né? exato. Muita gente passa pela vida inteira sem ter um contato mais direto, né? Então, a gente não pode realmente culpar essas pessoas, porque elas não tiveram acesso à informação, né? Então, elas ignoram como se aproximar de uma pessoa com deficiência, o que dizer, o que não pode, né? Ou o que, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Por exemplo, com deficientes visuais, é muito comum alguém se aproximar gritando do deficiente visual. Fala, opa, peraí, ele é deficiente só visual, mas ele escuta bem. Ou então, nunca falar diretamente com um deficiente visual, e sim com um acompanhante. O que ele vai comer? Não sei, pergunta para ele, ué, o que ele quer comer, o que ele quer fazer, né? E, mas é que a sociedade realmente não está preparada para isso, né? Pois é. E fico pensando aqui também que uma sociedade inclusiva, ela não é só boa para pessoas com deficiência, ela é boa para todos, né? Porque se a gente pensar que esse desenho, né, universal, né, para todos os produtos, todos os equipamentos, ele seria bom para todo mundo, porque a gente também tem muita gente que, por exemplo, não sabe ler,
Então, com certeza. a linguagem, né, pictórica por imagens, tudo que diz respeito à pessoa com deficiência, ela pode ser boa para muitas pessoas, né? E, Com certeza. Falando da minha parte, por exemplo, da audiodescrição, a audiodescrição ela tem um foco principal nas pessoas com deficiência visual, mas ela se mostra extremamente eficiente para outros tipos de deficiência, como pessoas com dislexia, né, com espectro autista, para idosos, né, que as pessoas com o tempo vão perdendo a acuidade visual, e inclusive para pessoas que não têm deficiência alguma, porque a audiodescrição acaba ampliando o leque de quem está ouvindo, né? Sempre tem informações adicionais. justamente. A Stephanie, a primeira Natália está sinalizando a troca de intérprete, né? Então, a Natália começa agora. E a Stephanie contou aqui para a gente que através das palestras ela teve o conhecimento da audiodescrição, Rosângela. Então, quer dizer, ela veio a conhecer o seu trabalho por meio desses encontros, né? Uhum. O que você poderia contar para a gente sobre a audiodescrição? Assim, como você começou, como que é essa formação? A minha história é assim, né? Eu sou dentista por formação. E eu tinha uma paciente cuja irmã é cega, né? E ela sempre me falava, e eu não tinha um contato íntimo, eu achava aquilo assim formidável, o fato dessa mulher morar sozinha, dela ser tão independente, e eu ficava assim abismada. E até que um dia ela me disse que a irmã dela tinha ido assistir, essa irmã cega, tinha ido assistir uma peça de teatro. E eu falei, poxa, mas teatro, como é que ela não perde muito do entendimento, né? Porque só ouvindo fica difícil, né? Ela falou, não, ela só vai a peças que tenham audiodescrição. Aí aquilo me deu, e ela me explicou mais ou menos do que se tratava, e aquilo abriu uma luz enorme, e eu comecei a buscar, e daí na SP Escola de Teatro, que é uma escola de teatro muito interessante, muito boa, a Lívia Mota, que é da Ver com Palavras, estava dando um curso. E daí eu fui, me inscrevi, passei na primeira fase, passei na segunda, e assim que eu tive conhecimento, o primeiro contato foi assim uma paixão tão grande que de todas as pessoas que estavam fazendo o curso, que era uma turma, acredito que de umas 80 pessoas, eu e uma outra moça acabamos ficando na equipe. Então, já são quase 8 anos que eu estou na equipe Ver com Palavras, e é uma paixão muito grande, e a audiodescrição é uma coisa extremamente viva, né? A cada vez você aprende mais, existem vários grupos de audiodescritores, existem os audiodescritores consultores também, que são pessoas cegas, que fazem a consultoria de um roteiro, depois do roteiro pronto. Então, isso também é uma forma de inserir. Muito bom. E a audiodescrição ela pode ser aplicada para qualquer conteúdo, para conteúdos culturais, para conteúdos sociais. A gente faz audiodescrição de casamentos, de parto, de batizado, de formatura, né? Tudo que pode ser visto, a gente faz a audiodescrição e amplia e leva o conhecimento para as pessoas com deficiência visual. Todos os tipos de espetáculo,
museus, acessibilidade em museu também, que também é uma coisa bem importante, né? E que, vamos dizer assim, sinal que você poderia dar de dica, assim, para quem tem interesse em trabalhar com audiodescrição, assim, o que a pessoa tem que gostar, assim, para ser uma boa audiodescritora? Qual que é o perfil, assim? Olha, em primeiro lugar, tem que gostar muito, tem que gostar de ler, tem que gostar de cultura no geral, porque é muito amplo, né, o universo que a gente viaja, né? Tem que ter um bom conhecimento da língua, isso é super importante, tem que ser uma pessoa, assim, bastante atenciosa, porque a gente enxerga detalhes, né? É muito importante a gente enxergar detalhes. E tem que fazer curso e frequentar locais que tenham audiodescrição, melhor ainda. Sempre que for, quem quiser fazer audiodescrição, sempre que for souber de algum espetáculo ou de algum qualquer produto que tenha audiodescrição, vai lá, pega os fones de ouvido e escuta. Eu não sei se você sabe como é a audiodescrição no teatro, por exemplo. Não. Não? Então, ou eu já vou para a parte da apresentação. Depois, se você quiser, eu posso contar um pouco como é que a gente elabora um roteiro. Sim. Mas em um teatro, por exemplo, o audiodescritor, a gente usa principalmente o equipamento da tradução simultânea, que são aquelas cabines fechadas, e os deficientes visuais ficam ouvindo com fone de ouvido. E através dessa cabine, que ela tem que ser colocada em um local estratégico, né, onde a gente possa ter uma ampla visão de palco, a gente enxerga e a gente usa o nosso roteiro. O que é o nosso roteiro? O nosso roteiro, a gente primeiro recebe o texto, digamos, da peça, né? Usando uma peça de teatro. Você recebe o texto, todo o texto, um vídeo, ou a gente vai ter que assistir esse espetáculo, de preferência gravar, porque aí, quando acontecem as ações, a gente vai inserir essa ação. E, de preferência, sem sobrepor a fala do ator, porque senão o deficiente visual não consegue, nem escuta o que a gente fala e nem escuta a fala do ator. Então, a gente tem que procurar aquelas pequenas brechas entre uma fala e outra para introduzir a ação. E isso é super importante. Muitas vezes nem sempre a gente consegue não sobrepor de maneira nenhuma, mas a gente tem que priorizar o que é mais, ver o que é mais importante para o entendimento. Se é aquela pedacinho de fala que a gente vai sobrepor do ator, ou se é a ação que está acontecendo. Então, digamos, durante um espetáculo, um ator a atriz está falando no celular, alguma coisa meio sem importância, e aí entra o outro ator por trás com um revólver na mão. E aí eu tenho que falar aquilo, eu não tenho espaço na fala, a atriz segue falando, mas é importante que eles saibam que entrou alguém com um revólver na mão, porque a partir dali vai desencadear uma cena que é muito importante para o contexto geral. Então, aí eu tenho que dizer, fulano entra com um revólver na mão, entra sorrateiramente. E, além disso, a gente descreve figurino, a gente descreve o cenário, a gente descreve, a gente contextualiza o espetáculo, né? Dá a sinopse do espetáculo, fala um pouco sobre cada personagem, isso tudo antes do espetáculo começar.
Porque quando o espetáculo começa, o público deficiente já está sabendo, já está contextualizado. A gente usa normalmente 5, 10 minutos antes do espetáculo para fazer o que a gente chama de notas introdutórias. E a partir daí, depois que o espetáculo começa, a gente segue com a audiodescrição. É um trabalho bem minucioso, assim, né, Rosângela? Porque e envolve também uma boa noção de improviso, né? De ritmo e de improviso, porque às vezes a cena que você descreveu, né? Exatamente, assim, porque principalmente em teatro, as peças de teatro é vivo, né? Nem sempre acontece algum imprevisto, muitas vezes o ator improvisa, né? E nessa improvisação a gente tem que dizer também, mas a gente faz um roteiro bem nítido, bem especificado, né? A gente faz um roteiro de tudo isso. O ano passado, para os 2 últimos anos, por exemplo, nós fizemos a audiodescrição do Carnaval de São Paulo, que foi uma coisa assim, muito legal. Foi muito bacana, porque a gente não descreve só, tem uma fantasia, essa ala está com uma fantasia vermelha, preta, com pluma branca. Não, a gente contextualiza tudo. Então, a gente mergulha naquela história, né? Porque o carnaval conta uma história. Então, a gente mergulha naquela história e conta a história da escola inteira, está desenvolvendo o que cada ala representa, o que aquela fantasia representa. Muito interessante, Rosângela, saber um pouquinho mais sobre a audiodescrição. Bem-vindo, Cauê. A gente estava aqui respondendo a pergunta da Stephanie, que foi sobre justamente a audiodescrição, né? Ela queria saber como que isso acontecia, que ela não conhecia, né? Essa profissão e não sabia da necessidade. Então, a Rosângela estava contando um pouquinho para a gente. Cauê, como você sabe também, a ideia hoje é fazer uma retrospectiva, né, dos encontros anteriores. Então, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Stephanie. Se teve algum dos encontros que foi mais marcante para você e por quê? Acho que ele não está ouvindo. Bem-vinda, Natália. Tudo bom, Nath? Tudo bem, gente? Tudo bom, Natália? Tudo bem, e você, Rô? Tudo jóia. Onde é que você está? Tudo bem, tornando. Deixa eu pôr o fone. E aí, como é que tá esse plantão? Estamos aqui de plantão, Nath. Tivemos 2 participantes até agora. Stephanie, que está sempre com a gente, e o Cauê. Oi, Cauê. Cauê, ele está te ouvindo. Nath, conta pra gente o que você está aprontando aí hoje. Hoje a gente assinou um protocolo de intenções junto ao Ministério da Mulher, da Família e do objetivo de pesquisa, compartilhar dados. Vai ser uma coisa bem interessante.
um acordo de cooperação, então, entre o Instituto Olga Cos e o Ministério da Família, Mulher e dos Direitos, é isso? Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tá certo. A ideia é que a gente consiga, junto com esse ministério, divulgar as ações e fazer ações conjuntas, mas sempre para beneficiar as pessoas com deficiência. Com certeza. Muito legal. Eu e a Nath, a gente é que nem os intérpretes de Libra também. A gente vai revezando de vez em quando. Hoje sou eu que estou aqui, amanhã ela de novo. Nath está aí no aeroporto. Feliz da vida, missão cumprida, retornando para casa. Muito. Malu tá aqui também, ó. É, Malu. É o Expansão em Movimento. Quem é? Quem é? Somos nós, Malu. Expansão em Movimento. Olha aqui, o Cauê, parabéns com essa assinatura. Vai render bons frutos para o Instituto. Parabéns, Nath. E, bom, eu vou continuar aqui a pergunta que eu tinha feito para a Stephanie. Eu quero ampliar também para todos vocês que estão aqui participando com a gente. A pergunta é: qual dos encontros foi o mais marcante e por quê? Stephanie comentou aqui que ela gostou muito das palestras sobre transtorno do espectro autista, né, que foi com a Paula Yubi, e sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, que foi com o Paulo Sérgio. Também gostei muito dessas, Stephanie. Acho que esse tema da sexualidade ainda é um tabu, a gente ainda pensa nisso de uma forma limitada, a sexualidade é algo muito amplo, né? E o Paulo, ele contou um pouquinho para a gente, né? O quão isso ainda tem que ser conversado, tem que ser aberto, e como a gente está caminhando para isso, né? Stephanie também comentou aqui, gostei muito da palestra sobre... me surpreendi com a palestra de terça com o Roberto. Roberto também, que tem muita experiência. Cauê também destaca aqui a história de vida da Jane. Também foi muito um aprendizado para todo mundo, né? De superação, de perseverança, de fé, né? E você, Rosângela? Qual que você destacaria, assim? Qual foi a mais marcante para você? Bom, a história de vida da Jane realmente é uma coisa assim super impactante, né? Muito emocionante, foi maravilhosa mesmo. Mas a palestra de sexualidade eu também gostei muito. Eu acho que é um tema que sempre tem que vir à tona, tem que ser mais discutido, tem que estar mais presente a sexualidade das pessoas com deficiência, porque não se pode deixar como se isso fosse, como se deficiente não tivesse sexualidade, fosse um ser assexuado. O deficiente é aquele anjinho que é um ser assexuado, e não é assim. E é um tema, se a própria deficiência por si só já é um tabu, a sexualidade relacionada à deficiência é tabu ao quadrado, né? Então, eu achei bastante interessante, e inclusive no nosso grupo tem um consultor, os consultores são pessoas cegas, que ele escreveu um livro recentemente sobre sexualidade e deficiência, e ele está fazendo uma série, consultoria de uma série de filmes que são filmes pornográficos, e que é uma coisa que
se acha que o deficiente não tem que ter acesso, não se interessa. Por que não? Se tanta gente se interessa, né, por filmes eróticos ou pornográficos, por que não? E era um campo onde não existia nada, um campo zero, não existia nenhum filme, ou raríssimos, pouquíssimas coisas com audiodescrição. Realmente não é fácil de escrever, eu já tive a oportunidade de fazer alguns filmes onde apareciam cenas eróticas, não cenas ditas, não aquele sexo explícito, mas apenas cenas eróticas. E a gente tem que descrever o que está acontecendo. Não adianta você fazer de conta que aquilo não está acontecendo, né? Porque você não precisa usar palavras de baixo calão, mas tem como você descrever de uma maneira que você transcreva a realidade. Agora, a importância da adequação da linguagem ao produto é de suma importância. Assim como quando a gente vai descrever